Você já parou para pensar que nossos ancestrais poderiam ter conhecimentos e tecnologias que a história oficial nem sempre reconhece? Objetos misteriosos encontrados em escavações ao redor do mundo parecem desafiar nossa compreensão da ciência e da engenharia de milhares de anos atrás. E aí, mentes curiosas, sejam muito bem-vindos ao Mundo Curioso, onde a gente adora desvendar os segredos mais intrigantes do nosso passado. Hoje, embarcamos em uma jornada arqueológica extraordinária para apresentar o nosso top 7 de artefatos antigos que desafiam o conhecimento moderno. Preparem-se para ver objetos que parecem fora de época, sugerindo que a história da tecnologia humana pode ser muito mais complexa e surpreendente do que imaginamos. Já deixa aquele like esperto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas explorações sobre os mistérios do passado. Vamos desenterrar essa lista. 7. O mecanismo de Antícitera. O computador analógico de 1000 anos atrás, encontrado em um naufrágio na Grécia, este complexo dispositivo de engrenagens de bronze deixou os cientistas perplexos por décadas. Análises modernas, utilizando tomografia computadorizada e raios-x, revelaram que ele era um sofisticado computador analógico usado para prever fenômenos astronômicos, como eclipses solares e lunares, as fases da Lua e o movimento dos planetas conhecidos na época. A complexidade do mecanismo de Antícitera é surpreendente para o período em que foi construído. Tecnologia semelhante só reapareceu na Europa cerca de 1000 anos depois. Sua existência levanta questões sobre o nível de conhecimento científico e de engenharia da Grécia Antiga e se tecnologias semelhantes podem ter existido e se perdido. 6. As esferas de Klerksdorp, bolas perfeitas com milhões de anos, minerais esféricos, alguns com ranhuras paralelas perfeitas ao redor do Equador, têm sido encontrados em depósitos de pirofilita perto de Rosdal, na África do Sul. A pirofilita nesses depósitos é datada do período pré-cambriano, o que significa que essas esferas poderiam ter bilhões de anos. A origem e a formação dessas esferas são um mistério. Alguns defendem que são formações naturais incomuns, como concreções. No entanto, a sua forma esférica quase perfeita e as ranhuras em algumas delas levaram a especulações sobre uma possível origem artificial, desafiando nossa compreensão da vida e da tecnologia em eras geológicas tão remotas. A data precisa e a explicação da formação ainda são debatidas na comunidade científica. 5. A bateria de Bagdá, energia elétrica na antiguidade, descoberto perto de Bagdá. Este artefato consiste em um pote de barro contendo um cilindro de cobre, uma haste de ferro e evidências de uma substância ácida. Foi proposto pelo arqueólogo Wilhelm Koenig em 1938 que este objeto poderia ter sido usado como uma bateria galvânica para gerar eletricidade. Se a interpretação de Koenig estiver correta, isso significaria que a geração de eletricidade era conhecida muito antes de Alessandro Volta no século XVIII. Alguns experimentos modernos replicaram o dispositivo, demonstrando que ele poderia produzir uma pequena voltagem. No entanto, o propósito exato da bateria de Bagdá ainda é incerto. Outras teorias sugerem que poderia ter sido usada para galvanoplastia ou como um recipiente para armazenar pergaminhos sagrados. 4. Os mapas de Piri Reis. Uma cartografia inacreditavelmente precisa. Este mapa mundi desenhado pelo almirante otomano Piri Reis contém detalhes surpreendentes dos contornos da Antártida, séculos antes de sua suposta descoberta e mapeamento completo. Além disso, a representação da América do Sul parece incrivelmente precisa, incorporando informações de mapas muito mais antigos, possivelmente da época de Alexandre o Grande ou até antes. A precisão do mapa, especialmente na representação da Antártida sem gelo, que seria consistente com o continente há milhares de anos antes da glaciação, levanta questões sobre as fontes de informação de Piri Reis. Alguns teóricos sugerem que ele pode ter tido acesso a mapas de civilizações antigas, desconhecidas ou até mesmo a informações perdidas da história. A projeção cartográfica utilizada também é complexa para a época. 3. O disco de Festo. Uma mensagem decifrável gravada em espiral. Descoberto no Palácio Minoico de Festo. Este disco de argila contém símbolos únicos impressos em espiral em ambos os lados. A escrita não se assemelha a nenhum sistema conhecido da época, e as tentativas de decifrá-la falharam até hoje. Os símbolos parecem ter sido cunhados individualmente na argila mole antes de ser cozida. O disco de Festo representa um enigma linguístico e tecnológico. A técnica de impressão dos símbolos é notável para a Idade do Bronze. O propósito do disco e o significado da sua mensagem permanecem um mistério, alimentando inúmeras teorias sobre a sua origem e conteúdo, que vão desde um hino religioso até um calendário. 2.
A lente de Nimrod, óptica avançada na antiguidade. Pequena peça de cristal de rocha polido, com cerca de 5 centímetros de diâmetro e uma forma convexa, foi encontrada nas ruínas da cidade assíria de Nimrod. Alguns estudiosos sugerem que ela poderia ter sido usada como uma lente de aumento, um queimador solar, ou até mesmo parte de um telescópio rudimentar. Se a lente de Nimrod era de fato um dispositivo óptico, isso indicaria um conhecimento avançado de óptica muito antes do que se acreditava. No entanto, outros argumentam que sua forma pode ter sido resultado de um processo de lapidação aleatório e que não há evidências conclusivas de seu uso como lente. O debate sobre sua função e o nível de conhecimento óptico dos assírios continua. 1. Os túneis pré-históricos da Europa. Uma rede subterrânea por todo o continente. Uma vasta e complexa rede de túneis subterrâneos, alguns estreitos e outros mais amplos, tem sido descoberta por toda a Europa, desde a Escócia até a Turquia. A idade precisa dessas estruturas, difícil de determinar, mas algumas partes parecem datar do período neolítico. Seu propósito é um grande mistério, a escala e a extensão desses túneis, construídos por sociedades pré-históricas com ferramentas rudimentares, desafiam nossa compreensão de suas capacidades de engenharia e organização social. As teorias sobre seu uso variam desde rotas de viagens seguras, proteção contra predadores ou guerras, até propósitos rituais ou espirituais. A falta de artefatos significativos dentro dos túneis torna sua interpretação ainda mais complexa. É realmente fascinante contemplar esses objetos antigos que parecem sussurrar segredos de um passado que talvez não conheçamos completamente. Eles nos lembram que a história da humanidade é cheia de mistérios e que a genialidade e a curiosidade sempre estiveram presentes. Mesmo em eras que consideramos primitivas, qual desses artefatos te deixou mais intrigado? Você conhece algum outro objeto antigo que parece desafiar o conhecimento moderno? Compartilhe suas ideias e opiniões aqui nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre esses enigmas do passado. Se você se surpreendeu com essas descobertas incríveis, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscreva no Mundo Curioso agora mesmo para não perder nenhuma das nossas explorações sobre os mistérios da história e da ciência. E ative o sininho para ser o primeiro a descobrir cada nova curiosidade que vai explodir sua mente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e vamos juntos desvendar os segredos do nosso passado. Até a próxima, Mentes Curiosas.